Irmãos, boa noite, paz estejam com todos, sejam todos muito bem-vindos a esse culto, tanto presencial, quanto online, vocês que estão aí agora nos assistindo no conforto da tua casa. Eu quero hoje ser bem rápido e bem sucinto, acredito, naquilo que o Espírito Santo tem ministrado e de forma bem didática eu quero tratar hoje de um assunto, quero falar a respeito de um homem, eu quero falar a respeito de Noé, quero falar a respeito de Noé, a sua família, quero falar aquilo que o Senhor tem para ministrar. Eu sei que nesses últimos dias o Espírito Santo ele tem ministrado algumas palavras no nosso coração de alinhamento, algumas palavras no nosso coração de arrependimento, da gente se voltar para Deus. E hoje não vai ser diferente, porém eu quero tratar de um assunto que talvez seja um assunto que você precisa ouvir nesta noite. Eu quero que tu abra comigo a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Você que está nos assistindo, se você tiver a liberdade de querer compartilhar esse culto com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas, fique à vontade, amém? Mas vamos lá. Hebreus capítulo 11, no versículo 7, diz assim: Pela fé Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Irmãos, quando falamos de Noé, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A arca. Normalmente é assim. A arca, o dilúvio. Mas eu creio que o Senhor quer falar conosco 3 características hoje que eu vi na vida de Noé baseado nesse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 7. 3 características. Se você estiver anotando, como eu sempre faço, eu anoto aquilo que o Espírito Santo fala. Primeira característica da vida de Noé, ele era um homem de fé. Então grave isso. Pela fé Noé. Noé era um homem de fé. Eu vou falar as 3, depois nós vamos voltar nas 3, explicando cada uma e o que cada uma possa ser aplicado na nossa vida. Então a primeira é fé. Fé. A primeira característica é fé. A primeira virtude da vida desse homem é fé. A segunda, ele era temente a Deus. Noé, ele era temente a Deus. E a terceira, Noé, ele era um trabalhador. Ele tinha obras. Amém? Ele fez algo. Então eu quero trabalhar esses 3 pontos com vocês hoje. E eu acredito muito, de forma didática, hoje vai ser uma ministração pastoral, mas também com ensino, para que você possa aprender e ser instruído na palavra de Deus e você possa aplicar. E eu garanto pelo Senhor, se você obedecer a Deus, tenho certeza que Deus vai cumprir os princípios dele na sua vida. Em nome de Jesus. Então vamos começar aqui falando sobre a fé. A Bíblia diz assim, pela fé Noé. Irmãos, a fé ela está relacionada ao nosso relacionamento com Deus. A fé, ela vem no nosso coração por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em Hebreus mesmo, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé
é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então a fé, ela é precursora na nossa vida. A fé, ela é o ponto de partida. A fé, ela é o que nos liga a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E somente pela fé a gente pode fazer isso. Como acreditar em um Deus que a gente não vê? É somente pela fé. Isso para o mundo é loucura. Fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Você está na sua casa, numa tela talvez de um computador, de um celular, de uma televisão, nos assistindo e crendo na palavra de Deus, proclamada a quilômetro de distância. Isso é fé. Então eu quero dizer que você já está demonstrando que você tem fé em Deus. Então, pela fé, Noé. E a fé, irmãos, ela é, como eu disse, o ponto de partida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, o que é fé? Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, o próprio texto explica que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Note que a fé não é aquilo que eu não vejo, que eu não sei o que é. Aliás, é aquilo que eu não vejo, mas eu sei o que é. Então deixa eu só reforçar aqui para você. Você não tem fé em alguma coisa que você não conhece. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você tem fé em algo que você conhece, porém você não vê. Consegue entender? Você conhece a Deus, porém você não vê. Isso é fé. A Bíblia diz assim que Moisés saiu do Egito percorrendo o caminho seguindo aquele que era invisível. Ou seja, como enxergar aquilo que é invisível? Somente pela fé. E Moisés foi um dos homens da galeria dos heróis da fé que está em Hebreus capítulo 11. Ou seja, irmãos, fé é você ver algo invisível. Grave isso. Fé é você ver algo invisível. Nós cremos em Deus, mesmo não o vendo. Todos os heróis da fé, todos aqueles que vieram no Antigo Testamento, viveram dessa forma. Crendo no Messias, sabendo da revelação do Messias, mesmo sem nunca terem visto o Messias. Isto é fé. E a Bíblia diz que esse homem, chamado Noé, ele era um homem carregado de fé. Carregado de fé. Ao ponto que Deus falou com ele uma vez e depois de 100 anos falou novamente. Porque uma palavra foi o suficiente para encher Noé de fé. Uma palavra. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pastor, como eu tenho fé? Talvez eu não tenha fé da maneira que o Senhor falou. Eu não consigo ter essa fé. Você precisa de uma coisa. A fé genuína, ela vem pela palavra. Não tem fé genuína se não tiver na palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Cristo. E como você ouve a palavra de Cristo? Primeira coisa, você ouve a palavra por aqui, pela Bíblia. Amém? Você ouve a palavra pelas Escrituras. Por aqui você consegue ter fé. Quando você se alimenta da palavra, quando você medita nas Escrituras, gera no seu coração fé. Amém? Gera no seu coração fé. Então, a primeira dica que eu quero dar para você aí, o primeiro ponto, é você ouvir a palavra de Deus. Como? Lendo a Bíblia. Meditando na Bíblia. O segundo ponto é ouvindo a palavra de Deus por intermédio de outras pessoas. Exemplo, agora enquanto eu estou falando com você, eu como pastor, você está ouvindo a palavra. Isso está gerando fé no seu coração. No final dessa mensagem você vai ser totalmente transformado. Você vai ver que você vai acabar o culto e você falar, meu Deus, foi realmente uma bênção. Porque a palavra de Deus vai gerar fé em você. E isso é incrível o que acontece. Outra forma de você receber fé no seu coração, na sua vida, é você ouvir a voz do Espírito Santo.
no momento da oração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você está orando, o Espírito Santo fala dentro de você, isso gera em você fé, para você aí então começar a executar as obras de Deus. Então eu falei aqui 3 pontos. Primeiro, lendo as Escrituras. Segundo, ouvindo a pregação do Evangelho, igual eu estou fazendo com você. E o terceiro, indo na intimidade com o Senhor na oração. Quando você vai na intimidade com o Senhor na oração, você é alimentado por fé. Por isso que as pessoas que não oram, elas não conseguem ter uma fé, uma substância firme na fé. Elas são levianas, elas são levadas por qualquer vento. Na primeira dificuldade, ela sai, ela se remove da palavra que Deus falou. Porque elas não alimentam aquilo em oração. Então, eu quero dizer para você e falar com veemência, para você dedicar esses 3 pontos. A leitura da palavra, a ouvir a voz do seu pastor, a pregação genuína do Evangelho e a oração, que é um dos pontos mais importantes, para que lá no momento de intimidade você possa ouvir o Espírito Santo. Talvez você não consiga fazer nada hoje porque você não ouviu uma palavra de Deus. Ou seja, você não tem fé para fazer porque você não tem uma palavra de Deus. É por isso que nós falamos sempre aqui que nós só vamos nos mover mediante a palavra. Porque quando a palavra vem, gera fé no nosso coração e aí sim nós podemos executar. Então Noé ele foi um homem carregado de fé. É necessário, irmãos, você parar um tempo para buscar Deus. Para que por intermédio dessa busca, o seu coração possa estar cheio da fé. Sabe aquelas pessoas que talvez você conheça que você conversa com ela 5 minutos e ela estraga o seu dia todo? Porque não emana a fé da vida dela. Você diz, meu Deus está falando isso comigo, o Espírito Santo tem ministrado isso ao meu coração. E eu creio que Deus vai fazer um grande avivamento nesses dias, Deus vai acrescentar, Deus vai fazer, essa crise não vai nos alcançar. E ela fala, não, mas o governo diz isso. Não, mas o jornal, a Globo diz isso. Não, mas o fulano diz isso. Ela está tão repleta ela está sem fé a tal ponto que ela consegue talvez até te influenciar. Para essas pessoas você precisa, ou você influencia ou você tem que sair perto delas. Porque a fé, ela vai te colocar em movimento. E essas pessoas, elas estão paradas. Elas não conseguem se movimentar. Que elas estão presas pelas notícias ruins. Irmãos, de verdade, Deus está conosco. E nós não vamos temer o que pode fazer um homem. Amém? Amém. Deus está conosco e nós não vamos temer o que um homem pode fazer. Se você crê, diga amém aí, em nome de Jesus. Amém. Vocês aí da cena, vamos interagir comigo aqui. Amém? Por favor, para a gente estar aqui juntinhos. Glória a Deus. Amém. Nós não vamos temer. Então, a primeira coisa é você separar esse tempo, irmãos, de leitura da palavra, de meditação, de oração e de ouvir a palavra de Deus. Porque é o tempo de cumprir em nós Jeremias 29:13, que diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A maneira de Deus te encontrar e você encontrar Deus é você indo ao seu encontro. É você buscá-lo. Porque ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Todos aqueles que buscam a Deus, encontram. Deus, irmãos, ele deseja se revelar. É um pai que está na sala de casa esperando o filho chegar, porque quer ter intimidade, quer conversar com o filho. Mas o filho às vezes entra na casa e vai direto para o quarto sem o pai. Sem o pai. Então busque a Deus. Busque a Deus, porque buscando a Deus você vai encontrá-lo. E aí já era. Uma vez que você encontrou a Deus, irmão, sua vida é transformada. Literalmente. Sua vida ela é mudada quando você encontra Deus. Pastor, mas é Deus que me encontra? Sim, é um relacionamento mútuo. Ele te encontrou primeiro, é por isso que você está me ouvindo. Você só está aí parando para me ouvir porque um dia Jesus te encontrou. Mas agora é o nosso tempo de buscar Deus. É o nosso tempo de buscar o reino de Deus.
Nós buscamos tantas outras coisas na terra, mas a palavra de Jesus, Mateus 6,33, que é primeiro, buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é para a gente buscar as outras coisas, a gente buscar o reino e a justiça de Deus. Isso fala do seu caráter, isso fala de quem ele é. É o rei, é a justiça dele, é a base do seu trono. Então busque a Deus. O primeiro ponto é fé. Então, para a gente reforçar, pela fé Noé. Pela fé Noé. Será que o seu nome poderia ir para a galeria dos heróis da fé? Tipo, pela fé a Rose, pela fé o Valnei, pela fé a Andressa, pela fé a Lana, pela fé o Jefferson, pela fé o Benjamin, pela fé a Júlia, pela fé você que está me ouvindo. Será que o meu e o seu nome poderia entrar na galeria dos heróis da fé? E Deus fala, pela fé, esse homem, essa mulher, eles fizeram coisas que somente pela fé, que pela força do braço, eles não conseguiriam fazer. Irmãos, isso é incrível. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. E a fé genuína, eu volto a dizer, ela vem pela palavra. A fé bíblica, ela não é uma fé positivista, uma fé da lei da atração. Não é essa fé. A fé bíblica é crer nas Escrituras, é crer no que o Senhor falou, é crer naquilo que o Espírito Santo tem ministrado. Qual é a palavra que Deus tem sobre a sua vida? Essa palavra ela não pode ser removida. Você não pode sair da palavra, porque se você sair da palavra, você vai estar demonstrando para Deus e para você e para os demônios que você não tem fé para caminhar sobre a palavra. Lembra quando Pedro está no barco e Jesus vem vindo sobre as águas e eles começam a ficar espantados e Pedro diz, és tu, Senhor? E ele fala, sou eu. Ele fala, se é tu, me manda ir contigo sobre as águas. E aí ele disse, vem. E esse vem, a palavra de Jesus vem, fez Pedro sair de dentro do barco e andar sobre as águas. Pastor, mas Pedro afundou, mas ele foi o único que saiu. Pastor, mas Pedro ele acabou tendo medo porque olhou para a circunstância, olhou para as ondas. É exatamente isso que acontece com você e comigo. Quando você começa a olhar as circunstâncias do lado, dizendo, não vai dar certo, não, isso, Deus não vai mudar minha família, não, o meu marido não vai ser transformado, os meus filhos não tem mais jeito. Você começa a olhar para as circunstâncias, irmãos, você está saindo da palavra de Deus. Se Jesus falou, venha, anda sobre as águas, porque Ele está lá. Oh, Senhor, aleluia. Precisamos andar sobre as águas. Eu lembro de outra passagem que Pedro pescou a noite toda. A noite toda e não pegou nada. E Jesus falou para ele, lança do lado direito. Pode lançar a rede. Ele falou, não, já pesquei a noite toda. Não vai dar certo. Irmãos, Jesus falou, lança, macho, lança do outro lado. E aí ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei. E quando ele lança as redes, ele tem uma pesca milagrosa. Uma pesca maravilhosa. Uma pesca que realmente Jesus, Pedro fica até impressionado. E essa pesca foi mediante a palavra que o Senhor liberou. Amém? Então, se Deus liberou a palavra, irmãos, por favor, ande sobre ela. Ande sobre a palavra. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ande sobre a palavra, amém, irmãos? Amém. O segundo ponto que nós lemos lá diz assim, e sendo temente a Deus, então grave isso. Temente a Deus, temor a Deus. É algo que está faltando nos nossos dias. Temer a Deus. Temente a Deus. Noé, ele era um homem temente a Deus. E sabe o que é o temor? A palavra temor, irmãos, em hebraico ela significa irat, que tem um significado de admiração ou reverência. Então, irat significa reverência. Nós precisamos ser reverentes diante de Deus. Reverentes diante de Deus. E a reverência, nesse último sentido,
ela tem a ideia de espanto, maravilha, mistério, admiração, gratidão e até mesmo adoração. Quando você tem temor por Deus, você até adora Deus. Você admira Deus. Você também tem um espanto. Esse espanto não é fobia, não é aquele medo que coloca você enclausulado dentro de uma caixa, mas que te liberta. É um respeito por Deus, irmãos, que você sabe que quando Deus está no ambiente, é um ambiente santificado, é um ambiente diferente. Essa semana a gente teve a oportunidade de conversar com uma família e essa mulher, ela trouxe um caso pra gente a respeito da santidade de Deus. E ela usou um termo assim, ela falou assim: pastor, nós não somos iguais a todo mundo que vive normal. Nós não somos normais. Então, para muitos, beber é normal. Fumar é normal. Sair para as baladas, ouvir músicas que não adoram a Deus, é normal. Para muitos é normal isso. E ela falou, pra gente não pode ser normal. Eu falei, sabe quando vem essa indignação de Deus no nosso coração? É quando a santidade de Deus está crescendo dentro de nós. Agora, quando pra gente a gente está tudo normal, se assistir Big Brother pra gente tá normal, vendo aquelas pessoas fazendo um monte de besteira, pecados e mais pecados, irmãos, eu quero dizer pra você que você não está temendo a Deus. Não está temendo a Deus. Amém? Se você está fazendo isso, você tem uma boa oportunidade de se arrepender e falar, Senhor, eu tenho perdido o meu temor por Ti. Noé, ele temia Deus. Ele ouviu o homem de fé, mas também ele era um homem temente a Deus. E nós sabemos, irmãos, que o temor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, você é um tolo, você não é um sábio. Nossa, pastor, por que você está falando assim? Porque é o que as escrituras dizem. Nós agimos muitas vezes como tolos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na igreja, na sociedade, porque falta temor a Deus. Nós não temos sabedoria para lidar com as coisas, porque falta temor a Deus. E o temor ao Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Aleluia. Noé foi um homem que arrebatou o coração de Deus, irmãos. O temor de Noé era tanto que quando Deus falou, ele não questionou, ele obedeceu. Gênesis capítulo 6, versículo 8. A Bíblia diz assim, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em uma geração na qual o Senhor declara que estava arrependido de ter feito homem, um homem achou graça aos olhos de Deus. Imagina, nós temos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus olhar para você e você arrebatar o coração de Deus. Imagina isso, irmãos. Milhares, lógico que não eram tantas pessoas como nós temos hoje, mas milhares de pessoas no mundo e um homem somente. Um homem conseguiu tirar fôlego de Deus. Esse achar graça é como que Deus tivesse bravo, aquele pai bravo, sabe? Aquele pai que realmente, você vai ver, filho, eu vou, hoje tu te pego, sabe? Aqueles filhos que aprontam, fala, hoje eu te pego. Mas aí na hora que vai vir Deus, um desses filhos faz uma gracinha e consegue tirar um sorriso do rosto do pai, e o pai bravo faz aquele sorriso, tipo... Esse sorrisinho assim é o que Noé conseguiu achar em Deus. Conseguiu extrair de Deus. A ira de Deus estava sobre a terra, mas um homem conseguiu fazer Deus sorrir. Um homem conseguiu fazer Deus sorrir. A Bíblia diz, irmãos, que, Efésios capítulo 2, que nós, todos seres humanos, somos merecedores da ira de Deus. Todos seres humanos. Mas sabe o que Deus fez? Achou um homem justo para que por intermédio dele a ira de Deus não viesse sobre nós. Esse homem é Jesus, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus ele temia muito a Deus. Glória a Deus por isso, ao ponto que ele falou, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer.
Eu só executo as obras do meu Pai. Eu não falo por mim mesmo. Eu só falo aquilo que meu Pai tem ordenado. Isso é temor, irmãos. Isso é temor. Isso é temor. Que hoje você possa respeitar a Deus, ao ponto de aniquilar da sua vida tudo que tem afastado você de Deus. Amém. Tudo, 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 tudo. Tudo que vem no seu coração, que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está falando aí dentro de você. Você fala, tem coisas que realmente tem me afastado do Senhor. Então elimina. Por amor a Deus, por reverência a Deus, por adoração a Deus, falar, não, isso não. Cara, você que só vive reclamando, tira a murmuração da sua vida e começa a dizer palavras de gratidão a Deus. Em nome de Jesus. Elimine o senso de irreverência ao Senhor. Seja reverente a Ele e a sua palavra. Dê ouvido à voz profética. Dê ouvido o que o Senhor tem falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que realmente Deus está separando aqueles que vão querer, que estão dispostos a morrer, se acaso for, para o mundo, para o pecado, para o diabo e para si mesmo, para cumprir os seus propósitos, e aqueles que querem viver de maneira dissolutas nos seus prazeres, nas suas orgias, nos seus deleites. Esses, a Bíblia diz que o justo vai se justificar mais, vai se limpar mais, o limpo vai se limpar mais, mas o imundo, ele vai se sujar cada dia mais. Que você e eu possamos estar na lista daqueles homens que temem a Deus, daqueles homens e mulheres que amam o Senhor e colocam Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Noé, ele tinha essa virtude, ele era um homem de temor. Ele era um homem que tinha temor por Deus. E eu faço uma pergunta para você hoje. Você teme a Deus? Olhe para dentro de você agora. Você está temendo a Deus? Você tem respeitado Deus? O meu irmão, certa vez, ele sempre diz, na verdade, ele fala assim, eu não confio num homem que não confia em Deus. Se um homem não respeita a Deus, ele não respeita ninguém. Grave isso. Se um homem não respeita a Deus, ele não respeita ninguém. Não respeita esposa, não respeita filhos, não respeita a sociedade. Se ele não respeita a Deus, ele não respeita mais ninguém, irmãos. Porque um homem acaba traindo sua esposa. Porque ele não respeita a Deus. Porque antes mesmo da esposa ficar sabendo da traição, Deus já sabe. E ele não respeita a Deus. Então, por favor, crie um temor no seu coração por Deus. Ao ponto que quando a presença de Deus vier sobre você, você possa tirar a sandália dos seus pés e entender que o lugar que você está é um lugar santo. Como Moisés quando subiu no monte. A presença de Deus veio, irmãos, e aí ele não conseguiu ficar com seus fundamentos, ele precisou retirar para entrar na presença de Deus. Tire todo o fundamento que você colocou na sua vida. E fique apenas com a presença de Deus. Fique apenas com a presença do Senhor. Fique apenas com o temor a Deus. Quando você tiver um temor genuíno por Deus, você vai parar de fazer muitas besteiras. Porque tudo que você for fazer, as decisões que você for tomar, você vai pedir orientação para Deus, porque você não quer pecar contra Deus. A sociedade que você quer fazer e Deus falou para você não fazer, não faça. O negócio que Deus falou para você fazer e você não está fazendo, faça. Em nome de Jesus, obedeça ao que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Obedeça ao que o Senhor tem ministrado ao seu coração. A minha família aqui, obedeça ao que o Senhor tem ministrado aos seus corações também. Amém. Meus filhos cresçam obedecendo a Deus e o que Ele tem falado ao coração de vocês. Nós precisamos temer a Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E diz assim, fica em Hebreus capítulo 11 comigo. Ele era temente a Deus, e aí vem a terceira parte. E aparelhou uma arca
para a salvação da sua casa. Repita comigo. Aparelhou uma arca. Aparelhou uma arca Para a salvação para a salvação da sua casa. da sua Vamos casa. falar de novo. Aparelhou uma arca Aparelhou uma arca para a salvação para a salvação da sua casa. da sua casa. Depois do temor veio o trabalho. Noé, ele era um homem trabalhador. A Bíblia diz que ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Esse aparelhou fala de obras. Então, primeiro vem a palavra que gerou nele fé. Ele temia Deus e agora ele precisa fazer algo com aquilo que recebeu. E Deus dá uma ordem para ele dizendo: Noé, faça um barco, um grande barco. Vai ser uma arca. Deus dá as medidas para Noé. Não havia chovido ainda naqueles dias. E aí, para todo mundo, Noé era louco. Como vai vir chuva do céu e vai acabar com tudo? Mas Deus falou. E Noé ele começa a trabalhar na construção daquela arca. Ele começa a aparelhar uma arca. E a Bíblia deixa bem claro que era para a salvação da sua família. Irmãos, para a salvação da sua família, o que você tem feito? Vamos lá, vamos falar aqui, pessoalmente. O que nós temos feito para a salvação da nossa família? O que você tem trabalhado para a salvação da sua casa? Que arca você tem aparelhado? O que você está fazendo? A Bíblia diz que Noé era um homem trabalhador. Uma das características de um homem que tem fé e que teme a Deus são as obras. São as obras, irmãos. Nós não podemos ser a geração que fala que nós temos fé, falamos que temos fé, falamos que tememos a Deus, mas não temos obras nenhuma. Esse discurso, principalmente nessa quarentena. Principalmente nessa quarentena. Que as pessoas estão cheias de fé, elas temem a Deus, mas elas não estão fazendo nada. Que fé é essa que vai colocar você para dormir? Não vai colocar você em movimento? Que fé é essa que vem de Deus, que vai nos colocar para o nosso bem-estar e nós não vamos fazer nada? Não, irmãos. A fé de Deus, que é gerada em nós por intermédio da sua palavra, ela vai vir no nosso coração para que por intermédio dela nós possamos sim fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que Noé, depois de Deus falar com ele, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Você, marido que está me ouvindo, você, mulher que está me ouvindo, você, filhos que estão me ouvindo, o que você tem feito para a salvação da sua família? O que você tem feito para a salvação da sua casa? Mediante a palavra de Deus, homens de Deus, o que nós temos feito para a salvação da nossa família? O que você tem feito nesta hora para que sua família seja salva? Mulher, o que você tem feito para que sua família seja salva? Que arca você tem construído nesse tempo? Se o Senhor fosse destruir o mundo com o coronavírus, vamos imaginar, e Deus te desse uma ordem para você construir algo, para salvar sua família, você construiria? Foi o que aconteceu nos dias de Noé, não era o coronavírus. Era o dilúvio. E Deus falou, eu vou destruir. E sabe o que ele fez? Deu as medidas para Noé, e Noé trabalhou para a construção e para a salvação da família. Irmãos, isso é poderoso. Porque nesse tempo nós estamos vivendo dias que as famílias estão sendo destruídas. Mulheres não estão aguentando os maridos dentro de casa. Maridos não estão aguentando suas mulheres dentro de casa. Filhos não estão aguentando seus pais dentro de casa. Os pais não estão aguentando os filhos dentro de casa. Ou seja, tudo isso está vindo destruição sobre as famílias. Mas vai chegar o tempo, em nome de Jesus, irmãos. Na verdade, já chegou o tempo. O tempo que nós vamos trabalhar para a salvação da nossa casa. Amém. Grave isso. Eu oro para que todos aqueles que são da minha família,
sejam salvos no Senhor. Nós estamos obedecendo a Deus para que toda a nossa família seja literalmente rendida aos pés de Jesus. Eu quero que a sua família também viva isso. Amém. A sua família viva isso em nome de Jesus. Os seus filhos, a sua esposa, o seu irmão, todo mundo, irmãos, todos da sua casa, sua família, ficam rendidos aos pés de Jesus. Nós não podemos ser a geração que não tem obras. Nós precisamos fazer alguma coisa, porque a Bíblia diz assim, Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Então você bater no peito e falar, eu tenho fé, e aí eu pergunto, cadê as suas obras com a fé que você tem? E você não tem obras, eu quero dizer para você, a sua fé, ela é morta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fé é morta se você só tem fé e não tem feito nada. Você precisa executar o que Deus falou. A fé, ela veio para te colocar em movimento. Ela não veio para deixar você parado. Amém? Amém. A fé, ela veio, grave isso. A fé, ela veio para te colocar você em movimento, não para deixar você parado. Ela veio para movimentar você para a execução de uma obra para Deus. Então, fica evidente, e as pessoas estão ao nosso lado, aquelas que têm fé na palavra e aquelas que não têm. Hoje eu quero abrir aqui, inclusive, eu recebi um testemunho de um irmão, e há uns 2 semanas nós havíamos conversado que ele contou um testemunho dizendo que ele queria falar do amor de Jesus. Ele queria pregar o evangelho para as pessoas. Mas em alguns casos ele não conseguia. E eu falei, tu vai conseguir, macho. Tu vai conseguir pregar o evangelho, porque Deus chamou você para isso. E aí hoje, 2 semanas depois, ele me mandou uma mensagem, eu chorando. Eu fiquei muito impactado. Que ele conseguiu, irmãos, pegar uma pessoa na estrada, o andarilho, colocar dentro do caminhão. Cara, isso me alegrou muito o coração. E poder pregar o evangelho para aquela pessoa, uma pessoa que estava na estrada, desviada do caminho de Jesus, que ia na igreja e precisava apenas de um homem parar no meio da estrada para alimentá-lo, para vesti-lo, para dar uma palavra, para pregar o evangelho. E ele me mandou mensagem feliz, e eu fiquei mais feliz do que ele, porque é a palavra. Quando a palavra vem, ela vai te impulsionar, ela vai gerar fé no seu coração para você começar a executar. E ele começou a executar e disse, pastor, é o que eu quero pregar a palavra. Eu quero falar do amor de Jesus. Irmãos, isso é incrível. Em nome de Jesus. Isso é incrível. A fé vai te colocar em movimento. Precisa de obras, senão a sua fé, ela é morta. A igreja nesse tempo, irmãos, ela não pode, nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde as pessoas estão morrendo, literalmente, pessoas estão passando necessidades, pessoas que estão com fome, pessoas passando com extrema pobreza. A igreja, não é tempo da igreja orar apenas, é tempo da igreja ser a resposta com obras. Você precisa fazer alguma coisa. E eu quero convocar você que é da igreja, aqui da nossa comunidade, a não deixar as pessoas do seu lado a passar necessidade alguma. Seja a resposta de Deus para a vida delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Exerça agora as obras pela fé que você professa há muito tempo. Graças a Deus, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui conosco que realmente elas são proativas. Elas obedecem a Deus. Eu fico muito feliz, tem pessoas nos assistindo que são assim. Mas você que talvez está preocupado somente com você, eu quero dizer uma palavra para você. Não faça isso, tá? Demonstre a sua fé com suas obras nesse tempo. Obedeça o que o Espírito Santo tem falado com você. Pastor, mas eu sou a pessoa que necessito. Então, por favor, me chame depois desse culto. Me chame depois desse culto. Para que eu possa ser resposta de Deus na sua vida. E eu sei que tem muitas pessoas que serão resposta de Deus também. Amém. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 24, 37, diz assim:
Palavras de Jesus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se nos dias de Noé, se nos últimos dias, nos dias da vinda de Jesus, que nós cremos que nós estamos na última página desse livro, do fim, nós estamos vivendo os dias do fim. E a Bíblia diz que serão como os dias de Noé. Nós precisamos, literalmente, desenvolver essas 3 primícias em nossas vidas. A fé, o temor a Deus e as obras. Nós precisamos desenvolver em nós, pelo Espírito, essas primícias. Você precisa ter fé em Deus, você precisa temer a Deus e você precisa também fazer alguma coisa para Deus. Noé, ele é um exemplo a ser seguido. O próprio Jesus compara isso. Nos dias de Noé também eram dias difíceis, irmãos. As pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Era uma orgia, era uma bagunça. Eram dias de egoísmo, onde a terra, a Bíblia diz que subiu aos céus a maldade do povo. Irmãos, são os nossos dias. São os nossos dias, as pessoas estão desdenhando do nosso Senhor. As pessoas, elas estão desdenhando de Deus. Elas estão fazendo algo que, se não fosse a misericórdia de Deus demonstrada em Jesus, com certeza nós já teríamos vivido um tempo que Deus já viria e destruiria tudo. São os dias que o Senhor comparou aos dias piores do que Sodoma, do que Gomorra. Então eu acredito, irmãos, que são os dias do fim. E para isso nós precisamos fielmente desenvolver as características do homem que permaneceu em um dia semelhante aos dias do fim, que foi Noé. A Bíblia diz assim, irmãos, que Noé ele era um homem justo e íntegro. Grave isso, justiça e integridade. Justiça tem a ver com aquilo que Deus faz em nós, porque nós somos justificados mediante a Jesus. Mas integridade tem a ver com caráter. Amém? Justiça tem a ver com aquilo que Jesus fez por mim. Mas integridade tem a ver com caráter. E nós precisamos ser pessoas de caráter. Todos nós. Você, eu, cada dia mais eu preciso ser pessoas de caráter, porque justificado eu já sou por meio de Jesus. Mas o caráter, a integridade, ela é desenvolvida no discipulado, na minha vida com o Senhor, no dia a dia. E é isso, irmãos, que você e a sua casa precisa nesse tempo. Gênesis capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz assim, contigo, falando para Noé, porém estabelecerei a minha aliança. Deus havia falado antes, eu vou destruir tudo, mas contigo eu estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Olha a palavra que Deus deu para a vida de Noé. Noé, mesmo que eu venha destruir tudo, contigo eu vou fazer uma aliança. E dentro dessa aliança está incluso você, seus filhos, sua esposa e suas noras. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz uma aliança com você, porque encontra em você justiça e integridade. Mas dentro dessa aliança, Deus inclui a sua família. Foi isso que aconteceu. Depois dessas palavras, Noé não mediu esforços para trabalhar. Não mediu esforços. Se Deus falasse para Noé assim, Noé, jejue 10 dias, ele jejuava. Se Deus falasse para Noé assim, Noé, jejue 40 dias no monte, Noé jejuava. Se Deus falasse para Noé, Noé,
Além do barco que você vai construir, a arca, constrói também uma casa. Noé com certeza construiria. Por que eu estou dizendo isso? Porque você e eu, nós precisamos ficar na palavra que Deus falou e não medir esforços para obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Fazer o que tem que fazer. Deus te chamou para o ministério, o que você tem esperado? Se Deus chamou você para pregar a palavra, o que você tem esperado? O que você tem esperado para fazer o que o Senhor ministrou? Eu quero fazer só um paralelo aqui com a vida de Ló. A Bíblia diz assim que quando o Senhor ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor vai até Ló e fala: Ló, vai para os montes. Ló sobe aos montes. Ele fala: não, me deixa ali na cidade, numa cidade plana, uma cidade pequenininha. Ali é mais confortável. E Ló e suas filhas e sua esposa ainda estavam juntos. Mas, quando eles estavam indo para essa cidade pequenininha que Deus não havia falado, Deus até permitiu que ele fosse, mas não foi a palavra original. Deus falou: vai para o monte. Sabe o que aconteceu? A esposa de Ló olhou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Quando ele entra na cidade, irmãos, quando ele entra na cidade, ele não aguenta ficar na cidade. E aí a Bíblia diz que ele sobe aos montes. Ele volta para a palavra original que Deus falou. Será que nós vamos ter que perder alguma pessoa, algum ente querido para a gente voltar para a palavra? Pastor, está profetizando isso? Não estou não, irmãos. Mas Ló só entrou na palavra depois que a esposa morreu. Leia na sua casa. Ló só entrou na palavra original depois que ele perdeu a sua esposa. Não queira perder as coisas para você obedecer a Deus. Mas eu sei, se você ser como Noé, que vai obedecer a Deus, que vai amar a Deus, que vai fazer o que Deus tem falado para você fazer, tanto você quanto toda a sua família será salva. O que fica pontual, irmão, é que esse homem, chamado Noé, agradou a Deus e permaneceu juntamente com sua casa, íntegros, retos, em uma sociedade maligna e perversa. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,5 que Deus fez dele um pregador da justiça. Um pregador da justiça porque foi encontrado integridade e justiça nele. Eu quero terminar por aqui, irmão, dizendo que a fé, o temor te levará a ser um apregoeiro da justiça. E dentro desse pacote está a salvação da sua família. Tudo que Deus vai fazer com você e em você está baseado não somente em você. Você precisa construir juntamente com sua casa. Você precisa envolver a sua família nisso. Você precisa fazer o que tem que fazer juntamente com sua família. Pastor, mas minha família não entende. Então você se posiciona. Porque eu garanto a você pela palavra que eles vão se posicionar também. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém. Eu creio que eles vão se posicionar. Quantos anos vai demorar, pastor? Não sei. Só Deus sabe. Mas eu creio que eles vão se posicionar. Amém. Não construa algo que sua família não esteja inteiramente envolvida, irmãos. Em nome de Jesus, construa algo e envolva sua família nisso. Seja os mínimos detalhes. Que a vida de Noé possa ter nos ensinado algo. Que você e eu possamos ser essas pessoas que têm a fé, temor e obras. Amém? Grave isso. E até escreva, se você puder escrever aí. Ó. Fé, temor e obras. Fé, temor e obras. Esses 3 pontos ao Senhor.
ao Senhor Jesus. Eu quero orar com você para que você entre nesse lugar em Deus. Esse lugar onde todas as coisas, literalmente, você vai conseguir exercer pela fé. Enquanto eu falava, Deus começou a brotar fé no seu coração para a execução de muitas coisas. Fé, temor e obras. Em nome de Jesus. Não saia desses princípios nesses dias. Fé em Deus, na sua palavra. Temor, reverência a Deus. E faça alguma coisa com aquilo que Deus tem falado e ministrado ao seu coração.